Graças e paz, queridos, uma boa noite a todos, que venha ser uma noite de alegria, de paz, de convicção para cada coração. Estamos iniciando aqui, nós vamos orar, mas antes vamos estar convidando outras pessoas para estar aqui presente conosco nessa live. Eu sei que o Senhor tem grandes feitos a fazer em nossas vidas, em nossos corações. Temos hoje uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar profundamente em seu espírito, porque Ele está pronto. Só depende de mim, depende de você, ouvir a voz dele em seu espírito e deixar que essa voz, essa palavra que ele diz, concretize em cada coração. Amém? Estou aqui ainda enviando. Amém? Vou abaixar o som um pouquinho ali que está bem alto. E vamos estar louvando, adorando, exaltando o Senhor em todo o tempo. Que grande amor. É um amor perfeito, né, queridos? O amor de Deus é um amor perfeito. Aí já enviei bastante, quase 50 já. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, o amor do Senhor que nos leva para a verdade, esse amor que nos constrange. Queridos, para quem está chegando e não nos conhece, eu sou a pastora Marlene, estamos aqui em Curvelo, Minas Gerais, e estamos aqui congregando, pastoreando a Igreja Pentecostal Chama do Espírito Santo, onde exatamente hoje, dia 22 de abril, estamos completando 20 anos de vida aqui nesta cidade. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor, porque é Ele que vive e reina para todos sempre, que reina em nossos corações e que nos deu o privilégio de hoje, em plena pandemia, nos regozijar e celebrar ao Senhor por mais um ano de vida, pelos feitos dele na nossa vida. E hoje, queridos, é dia de festa. Eu sempre acordo de manhã e falo, esse é o dia que o Senhor fez, por isso eu me alegro, me regozijo nele, porque grandes coisas ele tem feito por mim, tem feito por minha vida, tem feito por minha família e também pelos meus discípulos, e a tudo eu glorifico o nome do Senhor. Então vamos orar, iniciar aqui esse culto maravilhoso, né? Hoje podemos ter culto presencial, então temos alguns irmãos aqui conosco. E você que não pôde vir, querido, você é privilegiado também em poder estar aí sentado para adorar e exaltar o nome do Senhor. O Senhor se faz presente aonde a gente se conecta com Ele. Amém? Vamos ouvir mais um pouquinho essa música e vamos orar. Que amor tão grande, que grande amor. Quando ouvimos a verdade do Senhor no nosso espírito, a nossa alma canta, a nossa alma enche de gozo, a nossa alma enche da verdade. E é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos transforma, a verdade do Pai. Vivemos uma palavra. Que palavra é essa? A palavra de Jesus. Vivemos no Espírito, um Espírito que nos leva para Deus, um Espírito que o Espírito Santo vem e enche o meu espírito para que eu possa governar a minha alma através dele. E o que é vida no Espírito? É viver a simplicidade da fé,
na liderança do Espírito Santo. E é isso que nós fazemos e vivemos em todo o tempo, né? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, aqui entronizamos em Tua presença. Engrandecemos a Ti pelos Teus feitos, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos faz, Senhor, transcender a nossa alma com a Tua presença, e que possamos ser cada dia mais verdadeiramente cheios da Tua graça, cheios da Tua presença, cheios da Tua unção, e que com essa graça e com essa unção nós podemos transbordar, porque em Ti, Senhor, nós podemos tudo, em Ti nós podemos todas as coisas, em Ti somos mais que vencedores, em Ti vivemos a verdade do Pai, em Ti, Senhor, nós expressamos a Tua glória, a Tua presença. E hoje, Deus, eu me rendo a Ti, glorifico por mais um dia, por essa oportunidade de poder estar aqui em louvor, em adoração, para exaltar a Ti. E que nós possamos encher cada vez mais todos que estão aqui presentes, também todos aqueles que estão em seus lares e que estão de prontidão para ouvir uma palavra, orando e exaltando o nome do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por aquele que também não é conhecedor da Tua verdade e que vai ouvir essa palavra e que vai encher da Tua presença. Pai, o Senhor é maravilhoso, muito digno, benigno de ser louvado, adorado e exaltado. E é o que eu Te louvo e exalto, Deus, por cada discípulo desta igreja que tem feito que durante esses 20 anos nós juntos possamos viver em comunhão, juntos podemos viver em alegria, juntos podemos viver no amor do Senhor. Esse amor que constrange, esse amor que transforma, esse amor que tira todo o medo do nosso ser, do nosso coração. Pai, sem palavras para expressar, mas eu expresso através de Ti, Senhor, a Tua verdade para o coração que precisa do Senhor. Em nome de Jesus, glorifico o Teu nome, Deus. E eu tenho certeza que aquele que ouve a Tua palavra, guarda no seu coração, ele é bendito em toda a terra, porque ele procura ser salvo, ele procura ser cada dia, ter intimidade e relacionamento com o Senhor. E essa verdade faz com que cresçamos cada vez mais para ler o Espírito, viver o Espírito e interpretar o Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, você que acabou de entrar, seja bem-vindo. O Senhor, Ele é maravilhoso em nossa vida e em nosso coração. E hoje temos uma palavra, né? A irmã Denise preparou uma palavra para os nossos corações. E eu sei que essa palavra já preparou o coração dela. E ela não vai dizer nada dela mesma, mas do próprio Espírito Santo para os nossos corações. E hoje é dia de celebrar o Senhor, e nós celebramos assim, expressando uma palavra que o próprio Espírito falou em nosso espírito. E eu já convido a irmã Denise para estar aqui. E daqui a pouco, né, nós vamos estar agradecendo a Deus por mais um ano de vida e deixando aqui alguns avisos, né? O pastor Antônio também está presente hoje, vai estar aqui trazendo uma palavra de gratidão, como diz ele, uma saudação, né? E agradecimento a Deus também por mais um ano de vida da Igreja Chama do Espírito Santo. Amém? Graça e paz, irmãos. É uma alegria hoje, né, estarmos reunidos e uma data tão festiva, tão comemorativa, né, que é o aniversário da igreja. E sabemos nós que a igreja somos nós, né? Então, desde já,
eu quero parabenizar, né, a cada um dos meus irmãos pelo dia de hoje, né? E eu não poderia deixar também hoje dizer uma palavra ao meu pastor que está aqui presente, aos meus irmãos, né? Por esse dia tão maravilhoso que Deus tem preparado para nós, né? E eu vou ler um versículo que fala assim: tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Está em 2 Coríntios 4,15. E também tem lá em 1 Coríntios 15:58, que fala assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém. Né? Então, fazer parte, eu deixei até essa mensagem lá no meu Instagram, parabenizando pelo aniversário da Igreja Chama do Espírito Santo, que hoje ela está se tornando uma igreja adulta, né? Saímos, né, pastor, da adolescência, né, para a vida adulta. E na palavra de Deus também fala lá em Hebreus 5:13, que porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Então hoje nós tornamos adultos, né? E aí nesse mesmo versículo completa isso: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos nós não somos, mas nós somos perfeitos em Cristo Jesus, né? E os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, né? Então, a mensagem que eu tinha deixado lá no Instagram, eu não quero ser muito extensiva, mas eu tenho uma palavra aqui que Deus, ele tem falado comigo esses dias, e ele me trouxe 3 palavras, e eu fiquei meditando nessas 3 palavras, o que Deus queria falar comigo, o que Deus estava preparando para mim com essas 3 palavras. E eu fui orando e fui buscando a Deus e pedindo discernimento ao Senhor no que Ele queria para mim, o que Ele queria que Deus que eu manifestasse, né, com essas 3 palavras. E foi assim uma coisa assim tremenda para mim. Eu recebi assim do céu essa palavra para mim. Mas deixo aqui minha homenagem, minha gratidão a todos os pastores, né? Pastor Gleison, pastora Marilene, pastor Antônio, a pastora Elza, pastora Yara, pastora Marlene, né? Minha mãe querida. E desejar assim que essa igreja venha crescer, não só em tamanho, mas principalmente em espírito, né? Que acho que é o fundamental, é a parte mais importante da igreja. Não é a estrutura, que ela venha crescer em altura, né? Em largura, mas que nós possamos crescer espiritualmente, né? Que é isso que Deus quer da gente, né? E fazer parte de uma igreja, essa igreja, ela tornou-se para mim uma igreja assim, que
recebe a gente de braços abertos. E ela tornou uma igreja onde ela tem uma marca, que é a marca de Cristo, a marca do amor de Cristo para todos nós, né? Isso eu pus lá no meu Instagram, depois vocês dão uma lida lá, e que Deus possa abençoar muito. Eu agradeço imensamente a Deus por fazer parte dessa história, desta igreja, né, que me acolheu de braços abertos, e que eu tenho certeza que no dia que eu cheguei aqui nessa igreja, não era pastor Antônio, não era pastora Marlene que estava de braços abertos me recebendo, né, pastor? Já era Jesus Cristo que estava de braços abertos me aguardando há muito tempo, né, pastor? Mas vamos lá, eu quero trazer hoje, não de mim, mas uma palavra que Deus tem me dado, e eu venho assim meditando todos os dias nesta palavra, porque eu tenho certeza que não só isso que eu recebi de Deus vai ficar nisso aqui não, que Deus tem muito mais para mim ainda e para todos os irmãos, que eu tenho que essa palavra ela vai chegar no coração que Deus deseja trabalhar, né? Uma palavra assim maravilhosa. Ele me deu 3 palavras e eu vou trabalhar nela assim, transmitir para os irmãos separadamente. Uma foi que ele falou comigo, afia. Afia. Aí eu fui querer entender o que é afia, né? Afiar, né? Aí eu fui no dicionário. E lá na palavra, no dicionário fala sobre afia, afiar e afiador. E afiador é o que pode ser utilizado para afiar, né? E afiar na palavra do Senhor, a gente te encontra assim em muitos versículos que fala sobre afiar, sobre afiador, né? E lá no versículo, um dos primeiros que eu li foi em Eclesiastes 10:10. Lá em Eclesiastes 10:10 ele diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Aí eu li esse versículo e fiquei meditando e pedindo Deus um discernimento para esse versículo. Aí ele pôde me mostrar essa parte, que se não afiar o corte, a tendência é que a gente sempre põe força numa faca, numa espada, né? Porque afiar, você vai, na palavra de Deus, sempre fala em espada, né? E isso aí, nós precisamos ser Deus. Essa mensagem que ele me trouxe nessa palavra. E os homens, vamos um exemplo aqui, as mulheres. A mulher, quando ela vai para a cozinha, a ferramenta que ela mais usa, além da colher, é a faca, né, pastor? E se você não tiver uma faca bem afiada, você não vai fazer aquele corte preciso, né? Um corte que deixa o alimento até bonito, né? Mas aqui o corte, o afiar aqui, Deus está querendo dizer para mim que afia a sua espada, afia a sua faca, né? Na minha palavra.
fica afiado na palavra do Senhor, né? Foi esta a palavra mais forte que Deus falou comigo. Aí eu pude entender que a palavra afia na palavra, na minha palavra. E assim é na vida espiritual da gente, né? Se a gente não tiver uma boa ferramenta, a gente vai comer um alimento, às vezes até sujo, né, pastor? Se dependendo do local em que a gente está, não tiver uma condição de lavar o alimento, se você não descascar, se você não tirar, né, pastor Yara, aquelas, igual eu falo assim, lá em casa eu compro frango, então quando eu vou comprar uma carne, eu chego em casa, eu limpo, eu pego a faca e vou tirando tudo aquelas gordurinhas, tudo aquilo que prejudica na carne para eu comer, né? Assim é a vida espiritual da gente. Se a gente não tiver afiado na palavra do Senhor, se a gente não comer a palavra do Senhor todos os dias, todo instante, nós não vamos conseguir ser um servo afiado, um filho afiado na palavra do Senhor, né? E às vezes a gente fica alimentando coisas que não é do gosto, né? Do paladar de Deus, né? Às vezes a gente come muita coisa que não está agradando o Senhor, e aí a gente precisa dessa faca afiada para a gente poder tirar todas as arestas de tudo aquilo que nos faz mal, né? Então, às vezes a gente fica alimentando muita religiosidade, né, pastor? Fica alimentando coisas que não é do agrado do Senhor. Às vezes a gente fica pendurado o tempo todo numa televisão, mas na hora de da gente pegar a palavra do Senhor e vir ficar afiado em cada versículo, em cada palavra que o Senhor tem pra gente, a gente não quer, né? A gente procura comer aquilo que já está pronto, aquilo que a gente recebe, e a gente não medita se o alimento ele vai cair bem para a gente, né? Será que isso que eu estou alimentando hoje está fazendo o bem para a minha vida espiritual, né? E aí é onde que eu pude entender esse versículo, Eclesiastes 10:10. Então, vamos nos esforçar, né, para que a gente tenha sempre comunhão com o Espírito Santo, com Deus, a sua palavra, né, com Jesus o dia todo, porque assim a gente estaria alimentando, a gente vai estar alimentando só alimento saudável, não é? Eu lembro, uma coisa que eu não esqueço, foi uma vez o pastor Antônio, ele fala sempre com a gente assim: irmãos, quando os irmãos saírem, não esqueça de levar a sacola, né, pastor? Eu nunca mais esqueci isso, irmãos. Aonde eu vou, eu levo a minha sacola. Tem a sacola onde que eu vou colher todos os alimentos que vai me edificar, e a sacola que tem um buraquinho que não tem fundo, né, pastor? Deixa embora, né? E isso eu guardei muito, esse ensinamento, essa palavra do pastor Antônio, né? Lá em Provérbios 27:17,
Tem outro, mas são muitos versículos. Quando a gente deixa o Espírito Santo falar com a gente, quando a gente abre o coração da gente e deixa Deus falar com a gente, é maravilhoso. A gente recebe tanta coisa gostosa que a gente vai alimentando, né? E acaba que a gente não quer largar aquele alimento. E eu fui lendo muitos versículos e eu deparei também com o Provérbios 27:17, que fala assim: detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos. Mas o 17 diz assim: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras, né? E eu estou aprendendo com Deus, eu estou aprendendo a cada dia com o Espírito Santo, que é muito gostoso. Gente, vocês não têm noção a delícia que é a gente poder aprender. E uma vez, na última pregação minha, né, eu falei sobre a Ruth, exatamente. E eu tinha comentado nessa pregação, falando sobre quem a gente está recebendo orientações, né? Às vezes a gente recebe orientação de pessoas que não convém, né? Então eu tinha comentado isso, eu lembrei, quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei sobre isso. E hoje é a mesma coisa. A minha pergunta: será que eu estou afiando a minha espada? Será que eu estou alimentando corretamente, né, com a palavra do Senhor? Ou eu estou alimentando com coisas que não agradam ao Senhor, né? Então, essa foi uma das palavras que Deus falou comigo: afia a sua espada. E eu vou afiar, irmãos, em nome de Jesus, que a cada dia é o que eu estou procurando, ser melhor, hoje melhor do que ontem, né? E eu tenho certeza que assim eu vou agradando ao Senhor até a sua volta, né, pastor? Em nome de Jesus. Depois que eu afiei, né, e vou continuar afiando a minha espada, Deus falou assim comigo: desafia. Afia e desafia. Eu falei: uai, mas não é para mim afiar, né? E agora Deus está pedindo para mim desafiar. Aí eu entendi. Afia a sua espada, mas desafia a sua espada na minha palavra, né? Né? Glória a Deus. E foi assim. E quando essa palavra veio para mim, desafia, sempre eu lembro de Jó. Quando alguém está passando um sofrimento, alguma coisa, sempre me vem a mensagem, a palavra, né? Os versículos do capítulo de Jó. Jó foi uma pessoa que ele foi um desafiador e desafiado também. É verdade. Né, pastor? E essa palavra, ela me traz também uma palavra também como competição. Às vezes a gente tem que ser desafiado por Deus para que a gente acorde, né, pastora? E aí, irmãos, Deus falava comigo para mim
sim, me desafia. Às vezes, será que eu estou acomodada que Deus quer que eu desafio a Ele, né? Assim eu recebi. E às vezes eu posso estar acomodada. Será que eu estou só no meu mundinho, né? Às vezes precisamos, irmãos, a gente precisa desafiar a Deus, buscar, né, pastor, a palavra do Senhor e desafiar ali, né? Às vezes nós estamos passando por problemas, vamos desafiar os problemas, irmãos. Se você está se sentindo cansado, desafie esse cansaço, né? Se você está doente, vamos desafiar essa doença, irmãos. Deus falou lá na cruz que Ele estava levando sobre Ele toda a enfermidade. Além da enfermidade, Deus também está levando o cansaço. Não fica aí parado, não. Vamos desafiar o nosso paradeiro. Nós estamos muito parados. A pandemia chegou, o povo acomodou. Muitos acomodaram, mas esqueceram que Deus, Ele não traz coisas ruins para nós. Deus traz paz, Deus traz alívio, Deus traz leveza no nosso espírito. Viver no espírito, irmãos, é isso. É você se desafiar a todo instante. É você ir de encontro com teu espírito. Entendeu? E não deixar cair na rotina. Não podemos, irmãos. A pandemia chegou, mas nós precisamos estar atentos, atrelados com o Espírito Santo. Muitos acham que a pandemia ela veio para colocar as pessoas dentro de casa para descansar, para ficar com a perna pro ar. Não é isso, irmãos. Quantos estão aí sofrendo, precisando de uma palavra? Às vezes você tem dentro de casa um notebook, um computador, um celular. Irmãos, essa é a ferramenta, essa é a sua espada, essa é a sua faca que você pode usar neste momento. Não vamos parar, não. Eu fico lá em casa. Às vezes meu marido fala assim, tá muito no celular. Aí eu pego o celular, assim, ó, e viro para ele, aqui, ó, levando a palavra para os que precisam. Eu não fico em joguinho, eu não fico conversando coisas que não do agrado do Senhor, não. Eu tô lá, tem dia que eu acordo de madrugada e eu procuro o meu celular para me poder mandar uma mensagem para uma pessoa que mora do outro lado do mundo, irmãos. É tão bom. Hoje, essa semana, eu estava lá em casa e Deus me tocou para que eu mandasse uma mensagem para minha filha. E eu havia mandado uma mensagem para ela no áudio e depois eu fui falando com ela, que Deus abençoasse ela onde ela estivesse e fui falando várias coisas com ela, dando conselhos para ela, porque ela está morando em outra cidade. E a gente, mãe, a gente sempre preocupa com os filhos, querendo saber se está alimentando, se está bem, né? E quando eu conversei com ela, ela me respondeu
que ela precisava de ouvir aquela palavra naquele momento, naquele dia. Aí eu digo, eu cuido da minha filha, mas eu preciso cuidar também dos meus irmãos, eu preciso cuidar daqueles que estão do meu lado. Quantas pessoas hoje que estão atravessando problemas, estão passando por tribulações, às vezes sem saber aonde que ela vai conseguir uma saída para os problemas delas, né? E nós, como vivemos no Espírito, como a gente tem o alimento que Deus nos dá a todo instante, que viver no Espírito, você está praticando, né? Sempre você está na prática da palavra, você está praticando o seu. Você vai me falando das horas, viu, pastor? Você vai a gente vai vivendo a prática espiritual, né? E às vezes o seu próximo, eles não sabem dessa prática. Gente, viver no Espírito é você também estender a mão para seu irmão, né? E a palavra de Deus, ele nos oferece tanta bênção, tanta coisa boa, né? E a gente tem que transmitir isso, a gente tem que estender essa bênção para o nosso próximo. Lá na palavra, em 1 João 5,4, diz assim: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? Aí, quem que me deu a fé? Foi Jesus, irmãos. Agora, o papel nosso é batalhar para a nossa fé, né? E lá no versículo, lá em Judas 1,3, vamos lá em Judas 1,3, diz assim, vamos rapidinho, porque eu tenho a outra palavra que diz assim, em Judas 1,3, diz assim, Judas, peraí, aqui, Judas 1,3, diz assim, e exortar-vos, eu não vou ler tudo, vou ler só a parte B, que diz assim, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Né? E quem são os santos, irmão? Somos nós, né, pastor? E aí você fala assim, e lá na palavra fala assim, exortar-vos, lá antes fala assim também, e eu escrevi-vos com toda diligência. O que é diligentemente, irmãos? É zeloso, é cuidadoso, né? É agir ou falar com rapidez, né? Aí você me pergunta assim, mas como que eu vou batalhar pela minha fé? Aí nós vamos lá em Judas agora, em 1,20. Judas 1,20 diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa
santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como é que eu vou batalhar a minha fé? Me edificando, irmãos, praticando as práticas espirituais, né? Jejuando, passando o dia confessando a palavra, né? Não é reclamando, nossa, hoje o dia tá brabo. Não, irmãos, hoje o dia tá uma bênção. Muitos falam assim: gente, eu quero esquecer esse 2020 e 2021. Pois eu não. Eu quero lembrar a todo instante 2020, 2021, que foi o ano em que Deus me fez crescer espiritualmente, né? E a gente não pode olhar para o lado ruim das coisas, não. A gente tem que tirar as coisas boas, porque senão a gente vai ficar atolados, né? A gente vai ficar atolado. Sabe quando chove muito, você sai naquela lama ali, seu pé afunda, e aí você peleja para poder tirar seu pé ali do buraco. É assim, irmão, quem reclama, né? Então a gente não pode. Então vamos viver as práticas espirituais, vamos jejum, irmãos. Tem coisa mais difícil que é o jejum, pastor. É difícil, irmão. Não é fácil, não. Mas é bom. É muito bom. Sabe por quê, irmão? Que, quebra a carne. Amém. Né? A prática espiritual, ela tá me ensinando de uma tal forma a quebrar a minha carne. Hoje é muito bom, né? Muito bom. Eu quero emagrecer também, né, pastor? A gente precisa. Tem gente que faz jejum para poder emagrecer, né? Eu não. Eu quero quebrar mesmo. Sair quebrando meu orgulho, sair quebrando minha vaidade, né? Porque a gente sempre tem um orgulho, uma vaidade escondida, né? Faz questão de ficar ali escondido. Não, eu entro ali, Mateus 6,6, vou lá, quebro o meu orgulho, né? Dobro o meu joelho, vou orar e vou pedir: Deus, tira isso de mim, Pai. Isso que não é do seu agrado, pode tirar. Não fica ali, agarradinho com essas coisas, não, irmãos, né? Irmãos, e essa aí foi uma das ferramentas. Deus me deu 3 ferramentas. E foi afiar a minha espada, que eu fique afiada na palavra do Senhor. E que eu venha desafiar a palavra. Que eu venha me desafiar também, né? Eu preciso a todo instante me desafiar. Eu preciso acordar e ser desafiada para que eu possa viver as vontades do Senhor. Porque se eu acordar e viver a minha rotina, eu não vou estar me desafiando. E eu quero me desafiar a cada dia ser melhor, a cada dia eu sei o que Deus quer para a minha vida, o que Deus está reservando para mim. Eu quero esse desafio, eu quero conseguir a ser verdadeiramente a filha que é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ai, como eu quero todos os dias ser assim, a justiça de Deus em Cristo Jesus, né? Em nome de Jesus. E uma coisa, irmãos, que a gente também tem que a desafiar é o eu. Esse euzinho
ele, né? Não é euzinha, não, é euzinho. O eu, ele é terrível, né, pastora? A gente precisa mostrar o lugar do eu. O eu, ele acorda junto com você todos os dias ali e ele quer mostrar para você que a sua força está em você. Não, a minha força não está no eu, a minha força está no eu sou. Glória a Deus. O meu eu tem que mostrar para ele que o que eu estou conseguindo não é por minha causa, é por causa do eu sou. Aleluia. Então, que eu venha desafiar todos os dias esse euzinho, e que ele não seja um eu em maiúsculo, não, que ele seja na sua vida um euzinho bem pequenininho, e que ele possa entender que o lugar dele é bem longe de nós, né? E que quem tem que estar perto de nós, dentro de nós, é o eu sou. Para que o eu sou venha agir na minha vida, ele venha agir nas minhas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a outra palavra que Deus me revelou seja confia. Afia, desafia e confia. Ai, esse foi tremendo. Confia, filha, confia em mim, confia na minha palavra. O que está aqui é o que é verdade, né? Confia no que eu digo a você. Deus, quando ele coloca alguma coisa no seu coração, quando ele traz uma palavra no seu coração, você sente paz, você sente alegria, você sente assim, nas nuvens. Falando em nuvens, vou contar aqui para os irmãos um sonho que eu tive, que eu tô assim, andando nas nuvens até hoje. Eu sonhei com o pastor Antônio e a pastora Elza. E pastor Antônio, eu estava com a pastora Elza, e a pastora Elza ficou o tempo todo ao meu lado. E pastor Antônio, ele estava preparando para sair, para levar uma palavra. E quando ele estava colocando o paletó, aquele jeitinho, né, irmãos, de papai, né, quando sai para trabalhar, quando sai assim, deixa os filhos em casa, né? E aí ele olhava para mim, para a pastora Elza, com aquela carinha de amor, sabe? E aí depois na hora que ele estava saindo, ele virou e voltou e falou assim: entra no milagre. Aí eu pude entender, irmãos. Aí eu pude entender mais uma vez a palavra confia. Confia no papai. Confia no Senhor. Gente, confia. Anda nas nuvens com papai. Ô, gente, eu já tive muitos sonhos, mas muito gostoso com Deus, muitos. E eu lembro um sonho que Deus, ele chegou perto de mim e eu via só a roupa branca dele e os braços abertos. E ele, assim, a roupa dele exalava um perfume e uma luz que clareava toda a minha volta, sabe? E aí ele falava assim: filha, você quer voar comigo? E eu falei: claro, né, Clé? Eu quero. Aí ele falou assim: quando você quiser voar comigo, abra seus braços. E ele abria os braços dele e falava: filha, abre seus braços.
e eu abria. Quando eu começava a abrir os meus braços, eu saía flutuando. E aí eu ficava com aquele medo. Aí vinha o Pedro, né? Medo de Pedro, né? Andando sobre as águas. E aí eu descia meu braço de novo e eu caía no chão. Ele falava, voa comigo, abra seus braços. E eu abria, irmãos. E quando eu criei a coragem e que eu abri os meus braços, irmãos, eu voei nesse curvelo todo, que vocês não têm noção. Parece que eu passei assim a noite toda voando, andando com Deus nas nuvens. Gente, mas que sensação maravilhosa. E isso é muito surreal, isso é muito real na vida de quem vive com Deus. De quem vive uma vida no Espírito. É assim que você vive. Hoje eu estava conversando com a pastora antes da gente começar aqui o culto, e a gente estava falando sobre vida no Espírito, outras coisas, e uma coisa que ela falou que isso vai me marcar também. A vida no Espírito é muito fácil, né, pastora, de se viver, né? É muito fácil de se viver, irmão. É leve. Tudo que vem de Deus. Gente, Deus falou assim, tem um versículo que Deus, eu tinha marcado, que fala assim, se a pastora lembrar, a pastora me fala, que quando Deus fala assim, que Jesus fala que o fardo dele é leve. Gente, viver no Espírito é leve. Mari, para de chorar. Pastora Mari está chorando, mas é choro de alegria. Aleluia, glória a Deus. E isso, irmãos, quando Deus coloca uma palavra no seu coração, Ele traz consigo a palavra, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz mansidão, Ele traz leveza na palavra. Isso, o fardo é leve. Aqui, ó. Em Mateus 11:30, exatamente. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, né? glória a Deus. Então, é assim que a palavra do Senhor, ela vem de encontro ao nosso coração, vem de encontro ao nosso espírito. Você já viu a luz com a treva? Elas não se ajuntam, né? Não é? Assim é a palavra do Senhor. Ela vem com leveza, ela não vem com aquele peso, ela não vem com dúvida nenhuma. Oh, glória, amém. Não vou chorar. Então, irmãos, isso eu aprendi na vida do Espírito. Eu aprendi a vida do Espírito como Tomé. Eu tenho, né? Eu já falei isso aqui uma vez. A minha experiência que eu tive um encontro com a vida no Espírito, gente, foi tremendo, tremendo. E eu nunca vou esquecer isso. Eu quero esquecer que eu fui uma Tomé naquele dia, né? Que eu queria ver para crer. E vi, e eu criei. O bom foi isso, né, pastor? Que eu vi, eu senti e eu criei. Eu criei na palavra. Então, às vezes, Deus, Ele tem ainda muito mais para falar comigo sobre essas 3 ferramentas. Confia, desconfia e confia. Não, afia, desafia e confia. Amém. Confia, sim. Confia na palavra do Senhor. O tempo gasto com Deus, irmãos,
que Deus falou assim comigo muito, que gastar o tempo com Deus é renovação. Aleluia. Gastar o tempo com Deus é um desafio diário comigo próprio. Amém. Né? O tempo gasto com Deus, para mim, é transformação. Aleluia. Todos os dias da minha vida, que eu venha me transformar, irmãos, mas que eu venha transformar na pessoa, no ser que o Senhor quer que eu seja. Amém. Cada vez melhor. Já errei, irmãos, errei muito, mas eu não persisti no erro. Isso que é importante. Errar, todos nós erramos, mas a gente não pode continuar no erro, né? E foi assim, foi muito bom. Deus fala assim também, lá em 2 Coríntios, não atentando vós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, elas são temporárias, e as que não veem, elas são eternas. Então, irmãos, não vamos ficar olhando, não vamos ficar procurando coisas para a gente ficar vendo que não venha que venha nos tirar de uma vida eterna. Não, vamos ficar em busca do que a gente não vê. É isso que Deus tem tantas coisas guardadas para nós que a gente ainda não viu, a gente ainda não ouviu, né? E é isso que a gente precisa, de estar em busca dessas coisas, das coisas que Deus as tem preparado e está preparado ainda para nós, coisas que a gente ainda vai ver, vai ouvir, mas pela voz do Senhor. Ai, irmãos, em nome de Jesus. Então, irmão, confia em Deus. É o primeiro, eu acho que assim, é o primeiro e importante, tão quanto é o versículo que Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. A gente confiar na palavra do Senhor, a gente não ficar com dúvidas nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Tem vários, eu vi assim, em Salmos, no capítulo lá em Salmos, eu acho que é um dos capítulos, assim, é minha opinião, que eu tenho assim visto a palavra do Senhor falando assim em confiar, né? E tem muito, tem lá Salmo 9 e 10, os irmãos depois podem anotar, 27, capítulo 20, versículo 7 e 8, tem o capítulo 31, versículo 14, tem o versículo 84 capítulo 84, versículo 12, e tem o Isaías, que é 12, 2. Aí tem muitos outros que a gente pode deleitar na palavra do Senhor e achar aonde você pode afiar sua espada, aonde você pode desafiar você próprio, né? E aonde que você pode confiar. Irmão, quando eu falo você, eu estou incluída primeiramente, porque Deus falou comigo, é comigo. É verdade. Né? Então Deus quer trabalhar comigo. Mas às vezes a palavra que Deus falou comigo serve também para os irmãos. Vai ajudar, vai edificar a vida espiritual de um outro irmão. Amém. Amém? Mas quem Deus quis falar foi comigo. Filha, afia a sua espada. Amém. Desafia a minha palavra em si próprio.
e confia na minha palavra. Irmãos, confiar na palavra do Senhor é certeiro, é uma vida que você vai viver, em que eu vou viver de retidão, de santidade, de transformação e uma vida espiritual tremenda. Muito, muito bom. E agora eu tenho as 3 ferramentas que Deus me deu. E agora cabe a mim, a eu usá-la da melhor forma possível. Amém. Na minha vida. Amém. Para me edificar, para me transformar da maneira como Deus quer na minha vida. Às vezes eu tenho que ser uma afiadora, assim como Deus foi, assim como Jesus foi. Eu tenho que ser uma desafiadora como Jesus foi. E eu tenho que ser confiante como Jesus foi. Aleluia. Se ele não fosse um afiador, se na palavra que Deus deu a ele, eu não estaria aqui. Se Jesus não fosse a justiça de Deus, eu não seria a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, né? E eu também não seria uma adoradora a Deus, a Jesus, se Jesus não fosse um adorador a Deus. Amém. Em nome de Jesus, irmãos, receba essa palavra. Amém. Porque eu tenho certeza que Deus fala assim na palavra dele, que a igreja ouça, né? O que a igreja tem, o Espírito tem, né? Diz a igreja, né? Então que receba em nome de Jesus essa palavra, que você seja um afiador, que você seja um desafiador nesta noite, que você seja um confiador, para que Jesus possa confiar no talento, né, que ele te deu. Como que eu não vou confiar na palavra do Senhor, se ele me tornou um talento nas mãos dele? Aleluia. Ele tem que confiar em mim. Aí eu entendi a palavra: confia em mim. Amém. Eu preciso, filha, confiar em você. Assim os pais, né, Maiara? Os pais, eles precisam de confiar nos filhos quando os filhos saem, né? Ô pai, deixa eu sair em tal lugar. O pai deixa, mas se ele estiver confiando no filho, e assim é Jesus, assim é Deus comigo. Ele quer confiar em mim. Ele quer confiar no meu talento, né? E então é isso, irmãos. Irmãos, no início eu falei que nós estaremos tornando hoje adultos, né? E nós, durante esse tempo, vida no Espírito, eu resumi a minha vida no Espírito assim, que se minha vida ela não mudar, é porque não tem a glória de Deus nela. É verdade. Eu entendi isso, entendeu? E aí eu comecei a pensar hoje, como nós estamos completando 20 anos, olha que você vê que os estágios, né, pastor, em que nós passamos aqui.
nós já passamos por vários estágios. Nós passamos no nascimento, depois nós tivemos o crescimento, depois nós entramos na vida do Espírito, no descanso. Tivemos aquele momento, né, pastor? Que o pastor falava assim: irmãos, vamos fazer nada. Gente, era bom demais. Vamos fazer nada. Vamos ficar só no descanso do Senhor. Amém. Aí era bom demais, né? Aí depois é que eu entendi. Depois desse descanso, vem coisa, né, pastora? E vem agora. Não, agora nós entramos, aí depois do descanso, aí o pastor mandou a gente sair do descanso e ir para onde? Pro barco, não foi? Entra no barco. Aí nós entramos no barco. Nós fizemos igual os apóstolos de Jesus. Entramos todos no barco, né? E ali nós ficamos por um período. Descansamos, confiamos, né? Na palavra do descanso. Descansa aí. Vai descansando que Deus vai fazendo as coisas para vocês. E depois que nós saímos do barco, aí, irmãos, é aí que eu vou falar com vocês, que nós entramos no maior e no melhor estágio que nós podíamos entrar, que é o mergulho mesmo, mergulho profundo. Aí é que eu entendi essa palavra, que aí veio também para mim, que agora eu tenho que mergulhar na palavra, eu tenho que estar afiada na palavra, porque eu tenho que mergulhar nela, eu tenho que desafiar a ficar mergulhada, eu não posso retroceder, eu não posso voltar o que eu era antes, porque hoje Deus não me agrada a ser mais um menininho, menininha, né? Eu não posso mais ficar bebendo mamadeira, guti-guti-guti. Eu tenho que alimentar para que eu possa usufruir das coisas que Deus tem guardado para mim, né? E isso, irmãos, é o que a gente precisa. Passando por esse estágio todinho. Amém. E aí vamos permanecer, irmãos. Vamos permanecer firme na presença do Senhor. Vamos estar firmes na palavra do Senhor. Amém? E nós chegamos, né, no final com essa palavra. Entra no tempo do milagre, assim como Deus usou para o pastor Antônio me falar, entra também no milagre, né, pastor? E que eu possa ser isso aí, sim. Um afiador como Jesus foi, uma adoradora como Jesus foi, amém? E eu agradeço, irmãos, que essa noite foi uma noite muito importante e ela não acabou, né? O dia da gente, ela nunca acaba. A gente fala assim, meia-noite termina. Não termina, ela começa novamente. Então nunca termina, irmão. Vamos estar sempre na presença do Senhor, amém? E ser essas 3 ferramentas na mão do Senhor. Glória a Deus, amém? Paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus, queridos, que palavra, né? Afia, desafia e confia. Isso é muito importante, viu? Afia a sua espada, querido. Desembanha ela desafiando os seus próprios gigantes, aqueles que estão dentro de você. E confia naquele que tudo pode, como diz Davi. Eu vou a ti com a lança, você vem a mim com a lança, a espada, eu e o escudo.
e eu vou a Ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento tão especial aqui na Tua presença, obrigado por aquele que ficou, que está aqui conosco até agora ouvindo essa palavra. Deus, que realmente essa palavra venha transcender a alma de todo aquele que precisa afiar sua espada, desafiar aquilo que é necessário ser desafiado na sua vida e confiar verdadeiramente no Senhor, porque o Senhor tem coisa grande para cada um de nós. E eu louvo o Teu nome, exalto a Ti, Senhor, pelos Teus feitos, e a Tua bondade, a Tua misericórdia venha alcançar cada dia mais e mais em nossas vidas, porque o Senhor disse na Tua palavra que essa bondade e essa misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida, e assim habitaremos na casa do Senhor por toda a eternidade, porque habitar na casa dele é viver nele eternamente os nossos dias com Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém? Aleluia. Queridos, obrigado por você estar aqui conosco mais esse dia. O pastor Antônio, ele vai vir aqui, né, dar uma palavra de agradecimento. Já passamos alguns minutos, mas eu sei que hoje é dia de festa, né? Comemorar 20 anos não é para qualquer um, não é 20 dias, né? Mas são 20 anos. E ele vai vir aqui agora e agradecer a Deus e dizer alguma coisa para nós que eu ainda não sei, vou saber agora, né? E ele vai estar vindo aqui para a glória do Senhor. Fica mais, aguenta a mão só mais um pouquinho, querido. Sai não. Senta aí, pastor. Amém. Paz e graça, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Todos que estão ao alcance dessa live, que o Espírito Santo possa continuar falando com você, tá bom? Glória a Deus. Como diz a pastora Marlene, que nós acabamos de jantar, comer sobremesa, beber água limpa e tudo uma vez só na palavra que nós ouvimos nessa noite. Amém, aleluia. Eu estava ali sentado remoendo essa palavra porque eu penso assim, Deus é fiel e é verdade. Eu disse, Deus é fiel e Deus é fiel mesmo. Eu sempre falo, até já falei com a pastora Marlene, eu sempre falo sobre a vida da nossa querida irmã Denise e digo, isso eu aprendo muito com a vida dessa mulher, porque nós pastores, às vezes, se não estiver vivendo o Espírito, nós despedimos o nosso discípulo antes da hora. Desistimos, né? Desistimos dele, despedimos dele antes da hora. E isso eu quero deixar para você, pastor, que está me ouvindo, quem quer que seja, quem pode despedir o nosso discípulo é só o próprio Jesus, porque nós temos que trabalharmos e levar a palavra, lapidar, é muito sério lapidar, viu? O camarada pega uma pedra lá toda cheia de nós, toda cheia de coisa fria, ferrujada, tudo, e leva no lapidador, não é de um dia por outro que fica bonito igual essa pedra ali não, gasta tempo, gasta tempo, mas chega a hora, né? Chega a hora de verdadeiramente chegar aquela pedra, mas essa é aquela pedra? É aquela pedra. Então, filhos, é muito importante, eu fico satisfeito por isso. E como diz a pastora Marlene, hoje é dia de festa como todos os dias, mas hoje é dia especial, 20 anos de chama no Espírito, chama do Espírito Santo, e graças a Deus que estão chegando esses 20 anos entendendo e podendo viver no Espírito. Amém, aleluia. Quando Deus me deu esse nome, ele estava escrito nas folhas das árvores lá no vale, no monte. E esse nome foi Deus que me deu, escrito nas folhas, olhava para cima e vi escrito lá.
Então, viver no Espírito, nós entendemos que é muito gostoso, muito sério, viu? E por isso que nós aqui estamos, por mais que temos dificuldade e lutas e problemas, mas no Senhor nós já estamos mais do que vencedores. Amém. Como diz a nossa querida irmã Denise, começamos recém-nascido e foi indo aí para criança maiorzinha, depois adolescência, e depois jovem, e agora já estamos adultos. Glória a Deus. Né? Aí você fala assim, mas que isso, cresceu tanto adulto, mas cadê o povo? O povo está aí, graças a Deus. Está todo mundo aí firme com Jesus. Aqueles que não estão congregando na chama, que chama do Espírito, que é o nome dessa casa, está nas suas paredes, mas o que importa para mim é levar a palavra de salvação a toda criatura. Aleluia, glória a Deus. Tá bom? Porque o céu foi feito para nós encher ele através da palavra daquelas pessoas que vamos ganhar para Jesus, não é para minhas quatro paredes, não. Porque a igreja é você, a igreja sou eu, somos nós. Amém. E nós precisamos de levar essa palavra a toda criatura. Entendeu? Se aquela que foi fisgada e veio para aqui, para a chama, aqui para dentro, está aqui, amém. Aquela que foi para ir para outro lugar, ele vai para lá, mas o importante é que lá em cima nós estaremos juntos, quando na ressurreição que nos chamar. Aleluia. Não importa isso, filho. Por isso hoje, com muita alegria, podemos dizer que temos 20 anos de vida em Curvelo. E graças a Deus, nós foi honrado e temos honrado, e graças a Deus temos um vasto campo maravilhoso aqui, onde todas as pessoas nos conhecem, sabem que aqui nós estamos para fazer a obra do Senhor. Amém, aleluia. Hoje, vivendo no Espírito, a gente tem uma profundidade muito maior. O que é ser crente? O que é ser cristão? O que é pregar a palavra de Deus? Quando Jesus mandou, ele falou, ide para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, amém. Quem crê, se for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado, porque ele não creu, mas quem crê já é salvo, filhos. Amém. Você que creu, foi batizado e sabe que a salvação está em Cristo Jesus, que ele morreu no Calvário, não foi à toa. E nem para falar que ele era melhor porque era filho de Deus. Ele morreu lá para me dar direito de vida eterna. Amém. E para você. Glória a Deus. Por isso hoje nós temos esse privilégio. O Salmo de número 92 fala assim, versículo 1 fala assim, bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aleluia. Isso que é importante, nós estamos aqui se alegrando, louvando, adorando, acabando de ouvir uma palavra verdadeiramente que traz a nós mais confiança e nos aperta muito mais a fiar, desafiar e o que mais? Confiar. E confiar. Aleluia. Pesado, filho, você está pensando que é brincadeira, é só falar? Não, isso é sério, entendeu? Confiar. Desafiar e desafiar. Isso é muito sério. Mas como é bom nós entender isso quando Deus disse para nós. E como o salmista disse aqui, bom é louvar. Então é bom nós louvar, adorar o Senhor por esse tempo. Porque quantas pessoas já passou aqui e hoje não adoram o Senhor mais. Mas quantos já passou aqui e continua adorando o Senhor por aí, para as igrejas? Então, para mim, isso é um prazer daquele que continua adorando o Senhor, onde que ele estiver. Aonde que ele estiver, eu tenho certeza que ele está adorando o Senhor lá, onde que for, na Assembleia, ou na Batista, ou onde é que seja, mas lá, quando ele adora o Senhor, ele lembra de mim também. Olha para mim, eu estou recebendo. Meu coração, ele se entristeça se lembrar de alguns que aqui esteve e voltou para o mundo de pecado. Aí é tristeza. Aqueles que verdadeiramente esteve aqui e continuam em outro lugar, em Cristo, eles estão aqui também. Mas nós temos hoje esse privilégio de saber que, às vezes, quantos que esteve conosco aqui foi para outro ministério e hoje já está na glória, como a nossa irmã
onde nasceu a chama. A irmã Neuza, ali em cima do irmão Zé Coelho, lá, aquela mulher, ela nos ajudou muito, abriu os braços, nos atendeu, ela, os filhos, todo mundo, e nós ali tivemos vários tempos ali, de lá saímos para outro lugar e viemos para aqui, para onde o Senhor nos mandou edificar essa casa. Então, essa pessoa já está na glória com o Senhor. Amém. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui hoje falando de vocês, para vocês, e é como disse Davi, é motivo de louvar a Deus. Vamos continuar louvando, 20 anos de vitória, 20 anos de batalha, 20 anos de vitória, entendeu? E muita vitória, que a Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Amém, verdade. Aí eu ficava ignorando assim quando a igreja estava vazia, ficava pensando, meu Deus, a igreja não enche, aquela coisa toda, mas eu fui meditar nessa palavra, porque uma alma salva, se o Senhor me deu o privilégio de ganhar uma alma e trazer para cá, vale muito mais ela permanecer aqui até a morte, ou até Jesus voltar, vale muito mais do que o mundo inteiro que está perdido no mundo de pecado aí nessa situação difícil. Então nós não precisamos entristecer, importa é ir pregar o Evangelho. Amém. Continuar fazendo isso, pregando a palavra em todo o tempo, no tempo de dificuldade, no tempo de luta, no tempo de bonança, em todo o tempo, pregue a palavra de Deus. Amém. Esse é verdadeiramente o alvo e o caráter da chama, é falar que Jesus salva. Glória a Deus. Amém? Não importa onde ele vai congregar, importa ele estar congregando com Cristo, aonde ele aprende a palavra de Deus verdadeira. Ele aprende a pregar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Amém. Viu, querido? Nós temos que ter muito cuidado. O evangelho, infelizmente, o evangelho de Jesus, ele é puro desde quando ele deixou para nós. Mas muitas das vezes a intervenção do homem é muita e vem querendo fazer o evangelho ficar defasado. Mas não, a palavra de Deus nunca vai ser defasada. Amém. É Então nós precisamos pregar ela com honestidade, com sinceridade, com certeza o que estão falando, para que o Senhor aceite essa palavra. Aquele que aceitá-lo, ele vai ser curado, né? Ele pode estar doente de qualquer forma, mas se ele aceitar a palavra de Cristo na sua vida, ele vai ser curado, Amém. né? Vai ser sarado pelo poder do sangue de Cristo, tá bom? Então é um prazer, que Deus abençoe, eu agradeço a todos. Hoje nós temos, como diz a irmã, nós temos a pastora que está aqui conosco, pastora Yara, a nossa irmã que pregou, a irmã Denise, a pastora Marlene, o nosso irmão Wellington e vários que está, e nós entendemos que é Deus que tem feito isso. Os irmãos estão lá nas suas casas, que não pôde vir aqui, mas de lá você continue, querido, adorando o Senhor. Viu? A pandemia, diga assim, a pandemia já acabou, nós já estamos livres. Fica pensando, a pandemia não vai acabar. Não, ela já acabou, filho. Profetiza isso. Que ela já acabou. E que nós estamos livres para adorar o Senhor Jesus Cristo, tá bom? É isso que eu quero falar para você. Que Deus abençoe. E que Deus te guarda. E que continue agradecendo a Deus por nós, pela chama, por cada um de nós. E vamos fazer como diz Davi. Vamos louvar. Vamos adorar. Vamos realmente louvar. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Faça isso. Não fica reclamando, não. Tá difícil, louve. Tá bom, adore, louve, continue. E que o melhor de Deus já chegou na minha e na sua vida. Tá bom, querido? Deus abençoe. Eu agradeço a todos vocês que tenha estado conosco na chama, e tem nos ajudado, e tem nos abençoado, todos os pastores em Curvelo, que tem nos dado o apoio, tem deixado nós chorar nos seus ombros, e que Deus te abençoe vocês. E eu também digo o mesmo, se precisar de chorar no ombro gordo do pastor Antônio, vai ser difícil, mas magrinha assim, nós estamos juntos, tá bom?
Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, nós já estamos terminando. A pastora Yara só vai agradecer e a gente já termina. Como eu disse, hoje é um dia diferenciado porque é dia de festa. Então, é a última. Depois só o Espírito Santo ministrar na sua vida. Senta, pastora. Cumprimento aos queridos irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. E aqueles que estão nos assistindo, né? Que não são ainda irmãos queridos, mas que a gente tem esperança que um dia possa chegar, né? Também. Aqui, queridos, vou deixar um versículo, porque hoje é dia de alegria. Então, é o versículo 103 de Salmos, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém. Meus queridos, então hoje nós estamos aqui para agradecer, né, a Deus por esses 20 anos de bênçãos, né? Lutas tivemos, mas bênçãos foi maior, né? Como a irmã Denise já falou, nós estamos vivendo um tempo aqui nessa igreja, nesse ministério, um tempo de glória, amém, um tempo de amor, um tempo de paz, amém, uma vida no Espírito, né? Uma vida no Espírito, cheios da graça, cheios da bondade e da misericórdia de Deus, né? Estamos muito felizes aqui nesse ministério, porque esse ministério, como ela falou, é amor, queridos, é amor. É aquilo que Jesus nos ensinou, amor, é amor. É igual ela fala que vê o pastor Antônio, que vê como um pai. Na verdade, eu sou a pessoa mais velha do que ele, mas eu sinto ele como um pai, com amor de pai, né? Então esse ministério está completando 20 anos de paz, 20 anos de alegria, 20 anos de amor, né? E o que eu tenho aprendido aqui, só Deus sabe. Quantas coisas que eu tenho aprendido. A vida no Espírito, amados, é uma maravilha. É lindo, nos ensina, né? Tudo de bom. Nos ensina o amor, nos ensina a paz, né? Nos ensina a viver na confiança em Deus, né? Tudo que a irmã Denise pregou aqui foi bênção. É isso mesmo que ela pregou, né? Nós queremos cada dia mais e mais viver essa vida no Espírito, cheio da paz, cheio da graça, cheio do amor e da fé e da esperança em Deus, né? Da esperança em Deus. Então, meus queridos, essa palavra que eu tenho, bendizer a minha alma ao Senhor. Aleluia, tudo que é em mim, bendize o teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a Deus e a oportunidade de poder estar aqui. A mais velhinha da família, viu, queridos? A mais renovada de todas. A mais velhinha. Ela é com muita alegria, muito prazer que eu estou aqui. Eu agradeço, em nome de Jesus. Eita glória, aleluia, queridos, que maravilha, porque como o pastor disse aqui, são tantos diamantes brutos que hoje estão sendo lapidados e eles já estão tomando forma. Isso é só o amor perfeito em Deus que faz isso na vida, nos corações de cada um, né? Eu louvo a Deus por cada um dos meus filhinhos, meus discípulos, que me considera, né? Igual ela falou, ela é a mais velha aqui da igreja e tem um carinho assim pela gente, né? Pelo pastor Antônio, e nos trata assim como com muito respeito, e isso quem faz é Deus, não é mais ninguém, é o Espírito Amém. Santo na vida, né? E aquilo que nós temos pregado, que vem dele para cada coração. Amém, queridos? Ó, queridos, domingo às 18 horas estaremos de volta para mais um louvor, uma palavra para cada coração, direto do trono de Deus, porque é dele que vem o que nós pregamos, o que nós vivemos, e é isso que importa, amém? E na próxima quinta
estaremos de volta para mais uma palavra às 19. É o diferencial. Quinta às 19 e domingo às 18 horas. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Beijo no coração. E que tenhamos mais 20, quantos 20 anos a mais que o Senhor nos permitir na presença dele, levando a palavra simples, que é a simplicidade da fé na liderança do Espírito Santo, vida no Espírito. Amém? Deus abençoe.